A alegria de podermos viver esse dia 1º de agosto, nesse mês consagrado à Virgem Maria, nesse mês em que celebramos também a Assunção da Virgem Maria. Se você ainda não leu a palavra do fundador no nosso compêndio, se você ainda não escutou essa belíssima formação com a palavra do fundador, vai lá na nossa playlist e escute, trabalhe esse mês de agosto consagrado à mulher mais livre da humanidade, que é a Virgem Maria. E muito bonito nesse ensino do nosso fundador, ele termina o ensino dizendo que a pequenez da Virgem Maria que é assunta ao céu. Isto é, somos chamados a nos tornarmos cada vez mais pequenos, mais livres e por isso mais capazes de seguir o Cordeiro. Nós também hoje começamos o tríduo da vida consagrada masculina, 3 dias, 1, 2 e 3 de agosto, para nos preparar à grande festa de São João Maria Vianney. Ele é o padroeiro dos nossos padres, é o padroeiro universal dos sacerdotes, mas também na comunidade gostamos muito dele para esse jeito de ser consagrado, esse jeito de ser todo mortificado para se consagrar a Deus, à sua palavra, aos seus sacramentos e à salvação das almas. Então, rezemos de modo muito particular por todos os irmãos e irmãs que se preparam justamente nesse dia 4 a dar mais um passo para a vida consagrada com esse momento da admissão, à vida consagrada, ao caminho formativo da vida consagrada. Êxodo 16, 2 a 4, 12 a 15, toda a comunidade dos filhos de Israel murmurou contra o Senhor e o Araão no deserto. Os filhos de Israel disseram: antes fôssemos mortos pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto à panela da carne e comíamos pão com fartura. Certamente nos trouxeste a este deserto para fazer toda esta multidão morrer de fome. O Senhor disse a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu. Sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim de que eu ponha à prova para ver se ando ou não na minha lei. Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: ao crepúsculo comerei carne, pela manhã vos fartarei de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o acampamento, e pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou a camada de orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda, granulosa, como na fina geada sobre a terra. Tendo visto isso, os filhos de Israel disseram entre si: o que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor deu para o vosso alimento. Que bonita palavra essa de Moisés, que nesta véspera de um grande dom, que é o maná, vai sofrer esse grande ataque da murmuração de toda a comunidade. Impressionante. Às vezes uma pessoa murmura, outra pessoa murmura, mas aqui parece que a comunidade, em vez de se reunir para escutar o Senhor, em vez de se reunir para louvar pelo dom da vida da comunidade ou pelo dom dos responsáveis, ela se reúne para murmurar. Toda a comunidade murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Arão com essa ajuda de Moisés, vocês lembram dessa bonita imagem que quando Moisés intercedendo no monte, seus braços fraquejavam, Arão segurava e sustentava Moisés na intercessão. E o povo vai murmurar, por quê? Porque ele lembra do passado, ele lembra da fartura dos bens materiais. Ora que Deus quer lhe dar um alimento espiritual, Deus quer lhe dar uma vida espiritual. O Senhor vai então profetizar a Moisés que ele quer dar um pão, mas um pão do céu. Um pão não é uma fartura, mas é o pão justo de cada dia. E ele diz: eu ouvi as murmurações dos meus filhos de Israel. Eu ouvi. Então, o Senhor, quando nos escuta murmurar, Ele tem algo a nos dizer e nós devemos ter essa coragem de não alimentarmos as nossas murmurações. A palavra de Deus é muito forte quando ela diz em 1 Coríntios 10:10, a murmuração é a porta do exterminador, a porta aberta ao exterminador. Então, cuidado, porque através das murmurações, aquele que quer
nos exterminar, matar a nossa vocação, matar a nossa comunidade, matar as nossas almas, matar as nossas famílias, ele entra através da murmuração. O Senhor, quando há uma murmuração, ele tem uma solução inspirada. E por isso que nós, em vez de murmurarmos, devemos perseverar nessa escuta da palavra de Deus, nessa escuta daquilo que Deus quer para cada um de nós. O Senhor vai fazer chover pão do céu. Ele vai fazer adentrar-nos numa união a Ele, adentrar-nos numa graça de união com Ele e quer nos dar um alimento que só Ele pode dar. O nosso coração às vezes está insatisfeito e a gente procura alimentos terrenos, mas o Senhor tem um alimento que só Ele pode dar e que só Ele é capaz de saciar o coração do homem. Salmo 77, o que nós ouvíamos e conhecemos, o que nos contaram nossos pais, nós não esconderemos aos nossos filhos, nós os contaremos à geração seguinte, os louvores do Senhor, o seu poder, as maravilhas que realizou. Contudo, ordenou as nuvens do alto e abriu as portas do céu. Para os alimentar, fez chover o maná, deu para eles o trigo do céu. Cada um comeu do pão dos fortes, mandou-lhe provisões em fartura. Introduziu-nos em suas fronteiras sagradas, a montanha da sua direita conquistava. Então, que bonito, porque o Senhor quer nos dar esse pão dos fortes, o Senhor quer nos tornar fortes com o seu alimento espiritual, que é a sua palavra, que é a Eucaristia, que é a sua presença, que é a união com Ele. O Senhor quer nos dar o pão dos fortes. Não fraquejemos, não busquemos outros pães e outros alimentos que não só não saciam, como também ainda nos enfraquecem e nos tornam dependentes. O Senhor quer nos dar esse pão dos fortes. Efésios 4, 17, 20 a 24. Isto, portanto, digo no Senhor e testifico, não andeis mais como os demais gentios na futilidade dos seus pensamentos. Vós, porém, que aprendestes assim a Cristo, se realmente o ouvistes, é como é a verdade em Jesus, nele fostes ensinados, a remover o vosso modo de vida anterior, o homem velho que se corrompe ao sabor das concupiscências enganosas, e a renovar-vos pela transformação espiritual da vossa mente, e a revestir-vos do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e na santidade da verdade. Que belo essa passagem de Efésios. Não andeis como os demais gentios, não andeis na futilidade, não andeis na mundanidade. O mundo quer nos corromper, o mundo quer nos levar para uma vida superficial, uma vida mundana, uma vida fútil, mas o Senhor quer nos dar essa vida interior, essa vida do homem espiritual, essa vida daquele homem que não se corrompe, que não é o homem velho, que não é o homem conduzido pelas concupiscências enganosas, mas é o homem espiritual, esse homem novo, criado segundo Deus, na justiça e na santidade da verdade. Nesse domingo, o Senhor nos dá agora um evangelho muito bonito, o evangelho do pão da vida. João 6, 24 a 35. E nós vamos ver com essa ligação bonita, não é? Entre a primeira leitura, tudo que o Senhor fala no Salmo, na segunda leitura e agora no Evangelho. Ele quer nos alimentar de um alimento que não passa, Ele quer nos dar essa fortaleza que nos é dada pela vida espiritual. Quando a multidão viu Jesus, que não estava mais ali, nem os seus discípulos, subiu aos barcos e veio para Cafarnaum, à procura de Jesus. Encontrando do outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, o marcou com seu selo. Disseram-lhe então, que faremos para trabalhar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é que creiais naquele que Ele enviou. Então lhe perguntaram, que sinal realizas para que vejamos e creiamos em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes pão a comer, pão do céu a comer. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai que vos dá o pão, o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo.
Disseram-lhe então: Senhor, dá-nos para sempre desse pão. E Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Que bonito, dá-nos esse pão que pode saciar, esse pão que dará a vida ao mundo. O meu corpo é a minha carne, é o pão que eu darei para a vida do mundo, é esse bonito lema episcopal do nosso bispo Dom Alberto Taveira Correia, nosso arcebispo de Belém, nosso bispo garante, dar a vida para ela se tornar alimento. O Senhor fez isso conosco, Ele deu a sua vida, e a sua vida, o seu corpo, a sua palavra é o alimento que nos conduz. Então somos também chamados a dar a vida para um alimento que não se corrompe, a dar a vida para um alimento que de verdade faz-nos crescer em santidade. Somos chamados a escutar essa carta de Barnabé, o primeiro século II, então escrito do início do cristianismo, que fala da esperança da vida, é o fim e o fim da nossa fé. Saúdo-vos na paz, filhos e filhas, em nome de nosso Senhor que nos ama, por seres grandes e preciosas as liberalidades de Deus, que Deus vos concedeu, mais do que tudo, e intensamente me alegro por vos saber felizes e esclarecidos. Assim que escolhestes a graça do dom espiritual enxertada na alma, por isso ainda mais me felicito com a esperança de ser salvo, ao ver realmente derramado sobre vós o Espírito vindo da copiosa fonte do Senhor. Estou plenamente convencido e consciente de que, ao falar convosco, vos ensinei muitas coisas, porque o Senhor me acompanhou no caminho da justiça. E sinto-me fortemente impelido a amar-vos mais do que a minha vida, porque são grandes a fé e a caridade que existem em vós, pela esperança da vida. Tendo em consideração que, se é do meu interesse por vossa causa partilhar convosco algo do que recebi, será a minha paga servir a tais coisas. Decidi então escrever-vos poucas palavras, para que juntos com a fé tenhais perfeita ciência. Bonito. Somos chamados a nos tornarmos cheios da ciência de Deus, cheios da perfeita ciência, através da intimidade com Deus, através dessa escuta da palavra de Deus. São 3 os preceitos do Senhor: a esperança da vida, início e fim da nossa fé; a justiça, início e fim do direito; e a caridade alegre e jovial, testemunho das obras da justiça. Esperança da vida, justiça e caridade alegre e jovial. É isso que somos chamados a viver. E esse domingo somos chamados a espalhar esse amor que se traduz em esperança no fim da vida e no início da nossa fé, a justiça e essa caridade alegre e jovial. Pelos profetas o Senhor fez-nos conhecer as coisas passadas, as presentes, e deu-nos a saborear as primícias das futuras. Olha o papel importante dos profetas. O Senhor dá-nos a conhecer as coisas passadas, o Senhor dá-nos a conhecer as coisas presentes, e também Ele faz-nos saborear as primícias das futuras. Ao vermos tudo acontecer por ordem, como nos falou, devemos nós, mais ricos e seguros, assimilar o seu temor. Quanto a mim, não como mestre, mas como um de vós, mostrai alguns poucos pontos, pelos quais vos alegrareis nas circunstâncias atuais. Nestes dias maus, Ele mostra seu poder. Empenhemo-nos, pois, de coração em prescrutar os mandamentos do Senhor. Nossos auxiliares são o temor e a paciência. Apoia-nos a generosidade e a continência de que, aos olhos do Senhor, permanecem castas no convívio da sabedoria, inteligência, ciência e conhecimento. Todos os profetas nos revelaram não ter necessidade de sacrifícios, nem de holocaustos, nem de oblações, dizendo: que tenho eu a ver com a multidão dos vossos sacrifícios? Estou farto de holocaustos e gorduras dos cordeiros. Não quero o sangue dos touros e de cabritos, mesmo que venhais à minha presença. Quem exige isto de vossas mãos, não pisareis mais em meus átrios. Trazei oblações de farinha, será em vão. O incenso me é abominável. Vossos novilhos e solenidades, eu não as suporto. O Senhor quer verdadeiramente nos dar essa plena alegria, e esse domingo é o dia que devemos celebrar
o dom da vida em família, mas também o dom da vida consagrada. E de modo muito particular, alegramos-nos com os jovens que querem ser santos sacerdotes, que querem se consagrar justamente a dar às almas o alimento que não passa, que é o alimento da palavra, que é o alimento eucarístico, e também todos aqueles que são chamados a serem irmãos e irmãs consagrados ao Senhor. Rezemos de modo muito particular pelos nossos santos sacerdotes, por todos os sacerdotes do mundo inteiro, sobretudo aqueles que estão mais desanimados ou em crise, que precisam serem restaurados com a palavra de vida. Na comunidade Sementes do Verbo temos também um ano que restaura sacerdotes, que dá um alívio aos sacerdotes que querem viver um ano consagrados à oração, à contemplação, à escuta da palavra de Deus, para poderem serem também eles renovados com essa palavra que eles são chamados a dar ao mundo, a tempo e a contratempo. Então rezemos pelos nossos sacerdotes, nossos bispos, nossos cardeais e de modo muito particular o nosso Papa. São João Maria Vianney, rogai por nós nesse tempo tão bonito e que de verdade sejamos chamados a viver esse tempo de preparação para a sua festa através desse tríduo da vida consagrada masculina. Domingo começa esse bonito tempo de retiro, 3 dias, dia 1, 2 e 3, até a festa de São João Maria Vianney. Então rezemos de modo muito particular na nossa família espiritual por todos os irmãos que sentem esse chamado, que já estão no caminho da vida consagrada masculina, que já estão no seminário, que já estão no sacerdócio, que já estão nessa preparação bonita de serem santos sacerdotes ou irmãos consagrados, e rezemos por todos aqueles novos jovens que vão ser admitidos à vida consagrada. Que Deus nos abençoe na alegria de sermos uma só família com um só coração para louvá-lo e que Ele nos alegre profundamente. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.